Fala galera, como vocês estão? Muito boa noite, mais uma vez. É um prazer imenso de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento. Tenho gostado muito da turma de vocês, das participações de todos. Isso daí enriquece muito a aula da gente, tá? E com certeza a gente vai crescer muito aí no que diz respeito ao nosso conhecimento, tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre a segunda aula de administração da produção. Vocês têm aula comigo de produção hoje e amanhã. Na quinta-feira a gente volta a falar sobre gestão de processos, tá? E aí a gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre administração da produção. Galera, lembrando que eu vou pedir para vocês futuramente também aí, em administração da produção nós teremos aí uma avaliação. Vou passar um trabalho para vocês mais na frente também, para a gente poder desenvolver um pouquinho mais aí do nosso conhecimento, tá bom? Eu vou começar agora compartilhando a minha tela. A gente vai falar hoje sobre a parte mais histórica da administração da produção. É uma parte que nem sempre as escolas, até as faculdades investem muito, mas eu considero de suma importância, porque vocês vão perceber que algumas características que vêm dessas escolas, desses pensadores da administração, são utilizados até hoje, né? Então, é importante a gente trabalhar um pouco sobre isso. Hoje vocês vão perceber que é uma matéria bem mais teórica, tá? E, e vocês vão perceber que é mais a parte de evolução aí da parte da administração, tá bom? A partir de agora, então, eu vou compartilhar a minha tela. Nós vamos começar, então, tá bom? Então, hoje o tema é a era industrial. Deixa eu só ver se está compartilhada. Então, quando nós falamos sobre a era industrial, isso começou lá no século XVIII, tá? Primeiro com a invenção da máquina a vapor. Foi inventada por esse senhor da foto aí, o senhor James Watt, e aí a aplicação na produção surgiu junto com a Revolução Industrial, tá bom? Então, o que começou a acontecer nesse período? O trabalho humano, a atividade humana, passou a ser substituído por máquinas, né? E aí, principalmente os artesãos, passaram a começar a ser substituídos pelas fábricas, né? E aí teve o início a era industrial. Então, nessa época, até então o trabalho era feito 100% humano, e do nada aparece uma máquina aí e começa a fazer com que as pessoas comecem a perder os seus empregos. Com isso, com o início da era industrial, a produção fabril. O que é a produção fabril? A produção de fábrica, né? Passou a exigir algumas coisas. Então, o primeiro lugar foi a escala de produção. Então, começou a produzir várias unidades do mesmo produto, né? E começou a ter que ter uma frequência de produção em cima daquilo. Uma outra coisa que começou a ser trabalhada foi a padronização dos produtos também. Por quê, Fábio? Porque os produtos antigamente eles eram feitos ao olho, não tinha uma medição padrão. Eu fazia uma calça de um tamanho, daqui a pouco eu fazia de outro, fazia com uma largura na perna, talvez uma perna maior que a outra, e não tinha um padrão. Era tudo feito conforme o que o artesão achava, né? Poderia até ser medido, mas não podia. Às vezes, para a mesma pessoa, tinha calças de tamanhos diferentes. Uma outra coisa que começou a ser pensado foi a questão da racionalização do processo de produção. A gente conversou um pouco sobre processo lá em gestão de processos, e olha como é importante a questão do processo, né? Eles começaram a pensar na produção antes de fazer. Antigamente eles não faziam isso, eles simplesmente começavam a produzir e não planejava nada. Não tinha um planejamento, né? Ah, eu vou gastar tanto, eu vou começar a produzir, eu preciso de tanto de matéria-prima, eu preciso de tanto de mão de obra, eu vou precisar gastar tanto tempo, tanto dinheiro. Não tinha isso. Então a produção ela passou a ser mais racional, uma coisa mais pensada, que até então não era, tá? Uma outra coisa que começou a acontecer foi a padronização dos componentes. Por quê? Os produtos eles eram fabricados e cada componente que era utilizado na mão de obra era de um tamanho, de um formato, entendeu? E aí, com a necessidade do exército de fazer algumas espingardas,
eles começaram a perceber que para as espingardas saírem iguais, né, e lógico, isso afetava também na qualidade, eles começaram a perceber que os componentes também tinham que ser iguais. E aí, na hora de montar, montava tudo igual, né? Então começou a pensar um pouco mais sobre padrão de componente, né? Porque a era industrial não ficou só na indústria de roupa, né? Na indústria de vestuário, né? Então começaram a surgir alguns produtos também. Então esses produtos eram compostos por componentes, então eles começaram a padronizar, né? Para chegar num outro produto, né? Para na hora de montar sair tudo igual. Uma outra situação que começou a acontecer foi a questão dos projetos também. As coisas começaram a ser projetadas, né? Então, antes de você fazer um produto, você tinha toda a parte de desenvolvimento. Projetos, desenhos, croquis, processos fabris, que até então não era pensado. O que são os processos fabris? Como vai ser produzido, qual máquina eu vou usar, quanto de produção, quanto de mão de obra, quanto tempo, o que eu vou usar de matéria-prima. Tudo isso começou a ser pensado antes de você pensar em fazer o produto. Então, eu pensava, por exemplo, lá numa máquina qualquer, eu começava a pensar, estudar antes de produzir o que eu ia precisar, o que eu ia usar e projetar o produto antes, né? Não fazer no olho, né? Como muitas vezes era utilizado. E aí incluía também os equipamentos e instalações, que até então não era pensado e utilizado, tá? Isso daqui é a foto do primeiro tear que é essa máquina a vapor, tá? O primeiro tear que foi inventado é uma reprodução dessa máquina. Olha o tamanho dela, bem grande, né? Então, só para vocês ilustrarem. Gente, lembrando a vocês que toda aula, quando eu finalizo, no máximo no dia seguinte, eu deixo todos os slides no mesmo tópico, lá no ambiente virtual, que eu deixo os vídeos, tá? Então, quando vocês entrarem lá, vocês vão conseguir esses slides em PDF. Inclusive, os exercícios que eu passo para vocês em forma de link, eu coloco com gabarito também lá aqui no slide, tá? Vocês vão perceber que vem a pergunta e aí depois vem a mesma pergunta com a resposta destacada em amarelo. Geralmente eu pego de concurso público, aí no slide vai ter de qual concurso foi também. Então, se for de concurso, né? Aí, gente, a gente está falando da era industrial, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a evolução dessa era industrial, né? Porque até então a gente estava falando aqui no século XVIII. Nós vamos agora viajar para o século XIX. Então, no século XIX, começou a incrementar um pouco mais a produção, porque o capitalismo industrial trouxe consigo um monte de invenções, né? E aí começaram a ter muitas invenções e essas invenções acabaram se transformando em produtos. Então, teve um certo incremento, né? E aí essas invenções, tanto de produtos como até na própria parte produtiva, acabou aumentando significativamente essa demanda. No século XX, começou a chamada administração científica, né, com Taylor, que é o chamado Taylorismo. Tá? E aí o Taylor começou a chamar um pouco a atenção sobre a questão do desperdício, porque as coisas não eram planejadas e aí gerava um desperdício muito grande. E lógico que isso traz um prejuízo. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Taylor e vocês vão perceber a importância dele. Tá? Junto com Taylor, também no mesmo século, veio o Henry Ford, que era o responsável pelo Fordismo, né, que também é conhecido. Esses dois termos, gente, baseado no sobrenome deles dois, eles são muito utilizados até hoje, tá? Se vocês pesquisarem alguns livros por aí, vocês vão achar muitos aí, não pelo nome deles, mas como Taylorismo, Fordismo, tá? Ou do Fayol também. Então, quando veio o Henry Ford, ele começou a pensar na linha de montagem, tá? Principalmente relacionado a carros. E aí ele começou a perceber que, se ele tivesse uma linha de produção, onde cada um ficasse responsável por uma atividade, e aí fosse passando de um para o outro, só para ir complementando, na hora que chegasse no final da linha de montagem, o produto estaria pronto, com menos tempo, mais qualidade, porque as pessoas teriam o hábito de fazer aquela atividade, e com isso ele reduziria também os custos da produção, né? Porque quando a gente pensa antes disso, as coisas, todo mundo fazia tudo. Então ele começou a pensar em quê? Em linha de produção. Vou dar um exemplo aí da receita do bolo, como nós usamos em gestão de processos, né? Então uma pessoa vai lá,
abre os produtos, outra coloca no recipiente, outro mexe a massa, outro coloca no forno e outro embala. Nunca vai ser a mesma pessoa fazendo duas atividades. Então, se a gente pensar em processo, o processo de produção era feito por várias pessoas, onde cada pessoa era responsável por uma atividade. Tá? Além disso, ele começou a perceber que como ele conseguiu reduzir significativamente os custos, porque ele levava menos tempo, as pessoas eram mais preparadas, gastava-se menos, desperdiçava-se menos, né? Ele começou a perceber que para produzir um carro, as coisas, ele começou a gastar bem menos, né? E aí isso impactou no preço final do produto. Ele conseguiu começar a vender por um preço inferior aos seus concorrentes. Até porque os concorrentes não tinham uma padronização, uma linha de montagem, né? Então ele começou a conseguir oferecer os produtos por um preço inferior, tá? Então ele começou a vender muito, ele teve que começar a se preparar também a vender mais. Então ele começou a vender muito mais. E foi assim que a Ford nasceu e começou o seu crescimento, tá? Logo depois começou a surgir também a engenharia industrial. E aí trouxe algumas outras coisas com ela, né? Junto aí depois do Fordismo. Então, assim, começou a pensar um pouco mais no arranjo físico das instalações, processos e fluxo, olha os processos aqui novamente, né? Estudo de tempo e movimento e produtividade de mão de obra, então quanto tempo eu levo para produzir, o que eu preciso fazer, a localização desse setor tá favorável para você fazer a outra atividade, né? Questão da mão de obra, o número de pessoas está certo, não está, como que está, né? Planejar a minha produção, controlar aquilo que foi planejado para saber se o que eu planejei está sendo executado, manutenção e aí, por fim, uma coisa que até então não era pensado é a questão do abastecimento e estoques, né? Porque eu acho que vocês já tiveram logística, se eu não me engano, e aí se fala muito em estoque e o custo que o estoque gera, né? Abastecimento e estoque gera um custo muito grande. Então, nessa época, começou a pensar um pouco mais sobre a questão do abastecimento e estoques também. Tudo isso que eu estou falando com vocês, gente, é uma linha do tempo em relação à evolução da era industrial para vocês entenderem. É claro que eu estou dando uma passada, não dá para resumir uma aula tudo o que aconteceu, mas se vocês tiverem interesse, quiserem depois pesquisar um pouquinho mais sobre isso, é um assunto bem interessante, tá bom? E aí, no mesmo século, no século XX, quando chegou em 1960, a indústria japonesa começou a ter uma virada, né? E aí começou a aproveitar algumas lições de dois gurus. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, porque aí começa a entrar o toyotismo. Vocês vão ver que eu vou dar ênfase depois a isso daqui. Porque aí começaram a pensar um pouco mais em qualidade e produtividade, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o Taylor, que é esse cara aqui que é responsável pela administração, o pai da administração científica, tá? Porque você tem a administração científica e você tem a administração clássica, tá? Então aqui o Taylor é o pai da administração científica. Deixa eu só ligar aqui na tomada, senão vocês vão ficar sem aula. E o meu carregador está no final aqui, minha bateria. Veio o transtorno. Então Taylor, ele foi conhecido como o pai da administração científica, tá? Nasceu lá nos Estados Unidos em 1856. Estudou na França, na Alemanha, se formou em engenharia mecânica, então por isso que ele tem bastante conhecimento no que diz respeito a chão de fábrica, né, que é o que nós chamamos, e aí faleceu em 1915. Então, na administração científica, o que o Taylor defendia? O que o Taylorismo defende? Porque depois vieram outras pessoas apoiando as ideias de Taylor. Então, em primeiro lugar, era o quê? Elevar a produção industrial em menos tempo possível. Então, produzir mais e menos tempo, sempre, tá? Aperfeiçoar o trabalho. Então começou a pensar um pouquinho mais sobre a questão do trabalho mais bem feito, com aperfeiçoamento das atividades, né? Cada operário realizaria apenas uma atividade. Lembra do exemplo que eu dei também do Fordismo, né, no chão de fábrica? Então cada pessoa faz uma coisa, não precisa sair fazendo igual um doido numa fábrica, todo mundo fazendo todo mundo, né? Padronização do trabalho. Então começou a pensar um pouco mais na questão da padronização.
controle da linha de produção. Taylor defendia muito isso, para saber se você planejou, se aquilo que você planejou estava sendo executado. Você tem que controlar, senão você perde a rédea, né? Rendimento máximo do trabalhador. O que seria isso? Fazer com que o funcionário, durante o período que ele estivesse trabalhando, ele tivesse condição de render o máximo possível, porque você precisa, tempo ocioso acaba gerando prejuízo para a empresa. Mas para isso você também tinha necessidade de quê? De motivar essas pessoas, né? Como a melhoria de salários, redução na jornada de trabalho, descansos semanais remunerados e algumas bonificações também conforme a produção. Se produzia, você era bonificado também. E é isso daqui, é a chave. Gente, se atentem a isso, porque isso daqui, para quem presta concurso público, é muito comum cair comparação entre Taylorismo e Fayol, tá? Que eu vou falar agora no próximo slide. Então, o Taylor, ele valorizava muito o quê? Necessidade de planejar e gerenciar, força intelectual. Não é uma coisa desordenada, tinha que ter uma cabeça pensante no processo de produção, tá? Aí veio Fayol, tá? Que nasceu em Istambul, né? Em julho de 1841, que também foi engenheiro, só que ele não foi engenheiro de produção, né, de mecânica, ele foi engenheiro de minas, e faleceu em 1925. E aí, assim como Taylor foi o pai da teoria científica da administração, Fayol foi o pai da teoria clássica. Tá? E aí, quando nós falamos da teoria clássica, ela tem 14 princípios básicos, e vocês vão perceber que acaba se diferenciando. Tá? Então, isso daqui são os principais princípios que a administração clássica, a teoria clássica de Fayol, trazia. Né? Então, o primeiro era a ênfase na estrutura organizacional, né? O homem econômico, que busca máxima eficiência. Nós falamos sobre eficiência e eficácia na aula passada. E também esses 14 princípios. Então, primeiro, a questão da divisão de trabalho, mas o funcionário ele tinha que ser especializado, desde a cabeça pensante lá no topo da hierarquia até os operários. Né? Então, você aumenta a produtividade porque você tem capacitação. A questão da autoridade e responsabilidade. Tá? Autoridade, então, ele entendia que os superiores eles podiam dar ordem e que tem que ser obedecida, não tem que ser questionada. Né? E a questão da responsabilidade é a contrapartida. Né? Eu mando, você obedece e tem sua responsabilidade. A unidade de comando era uma coisa mais centralizada. Tá? Isso daí, o item 3 e o 4, unidade de direção, ele era uma visão de administração mais centralizadora, não era uma coisa muito democrática, onde, por exemplo, os operários tinham condições de poder dar algum tipo de sugestão para melhorar o processo. Se vocês lembrarem de administração de gestão de processos que nós vimos sobre planejamento operacional, as decisões são tomadas pelo pessoal do operacional. Aqui, Fayol defendia que não. O controle ele é único, é uma coisa centralizada. Brainstorming, jamais. Né? Era uma coisa totalmente centralizadora. A questão da disciplina. Então, tinha uma necessidade de estabelecer regras de condutas e de trabalho, e que todos os funcionários tinham que obedecer, porque senão ia acabar gerando algum tipo de caos. A prevalência de interesses gerais. Na verdade, não interesses gerais, né? Isso daqui interessava os interesses da organização. Eles tinham que prevalecer sobre os interesses das pessoas. Se vocês pegarem outras teorias de administração, vocês vão perceber que os interesses individuais também estão relacionados a isso. Tá? Eles não pensam de maneira diferente. A remuneração, ele pensava que tinha que ser suficiente para garantir que o funcionário tivesse satisfeito e atendesse à necessidade da organização. Aqui, ó, mais uma vez, centralização, o 9, hierarquia, ordem, tudo isso relacionado à gestão. Tinha que ser uma coisa centralizada, né? Uma coisa única, e sempre obedecer na hierarquia, não tinha como ser questionada. Tá? A equidade, então, que o princípio de justiça ele tinha que prevalecer na organização, tá? Sempre justificando a lealdade e a devoção de cada funcionário à empresa. O funcionário tinha que ser totalmente apaixonado pela empresa, não adiantava ele ser
mais ou menos, ele tinha que amar a empresa com todas as forças, né? E aquele que não fosse leal ou devoto à empresa não se enquadraria naquilo que a empresa queria, né? Mas uma coisa bem interessante também, gente, aqui é a questão da estabilidade, que Fayol considerava que quando tinha uma rotatividade muito grande de funcionários, isso acabava atrapalhando, né? Trazia consequências negativas para a empresa. Então, enquanto menos rotatividade, melhor seriam os resultados, porque se tivesse muitos funcionários, acabariam diminuindo o seu desempenho. Gente, lembrando que tudo isso que eu estou falando, tanto Taylor, Fayol, vocês vão ver o toyotismo, são pensamentos de alguns pensadores, digamos assim, da área de administração, né? São formas de pensar, são teorias. Não que necessariamente eu estou falando que esteja certo ou esteja errado, tá? São defesas que essas pessoas faziam. Eles pensavam dessa maneira e acabavam colocando em prática também, tá? A questão da iniciativa, então, ela tinha que ser entendida como capacidade de estabelecer um plano e cumprir. Não tinha que ser uma coisa que, vou dar sugestão, vou montar uma reunião de brainstorming. Não, é estabelecer aquilo que foi planejado. E o espírito de equipe, né? Mas sempre com a questão da centralização do poder. Agora, aqui vem um quadro comparativo. Como eu falei para vocês, isso pode ser questão de prova, isso pode ser questão de concurso público também, tá? Então aqui é um quadro que faz uma comparação entre Taylor e Fayol. Então eu quero que vocês observem bem o que cada um pensava, qual era o foco de cada um. Então vamos lá. Taylor, ele enfatizava mais o quê? Tarefa ligada à atividade produtiva. Fayol já pensava mais na empresa, na organização, né? Enquanto Taylor pensava que parte da análise das atividades pensava que a análise das atividades era dos operários. Fayol já pensava nos chefes, né? Aqui a preocupação de Taylor preocupava com o aumento da eficiência da organização através do aumento da eficiência dos operários. Então, se os operários fossem mais eficientes, a empresa seria mais eficiente. Fayol já entendia o contrário. Se a parte administrativa fosse mais eficiente, automaticamente o resultado da organização seria mais eficiente. Taylor pensava de baixo para cima, então primeiro eu vou pensar no operário, né? Primeiro eu vou pensar no chão de fábrica para trazer o resultado para a empresa. Fayol já pensava numa reflexão de cima para baixo, tá? E aí Taylor pensava na relação homem-máquina e Fayol já pensava homem-homem, uma coisa mais personalizada. Agora eu vou voltar aqui nesse slide que vocês vão ver que eu lembro que eu tinha falado que aqui em 1960 a indústria japonesa começou a ter uma virada fenomenal. E aqui no final a gente fala que começou a pensar mais em qualidade e produtividade. Com isso, gente, surgiu o quê? Surgiu o famoso toyotismo. É da Toyota mesmo, né? Então foi um modelo que foi capitalista, né? E foi a partir dos anos 80 mesmo, né? E aí surgiu a mundialização, né, que é o que nós chamamos hoje de globalização, foi em 80, e aí surgiu na década de 50 uma ideologia, né, diferente. Como que eu vou explicar? Um modelo japonês, ele veio para colocar à tona tudo que foi colocado por Taylor, Fayol e os pensadores antigos, tá? É que, na verdade, o toyotismo ele ganhou força mesmo em 80. Ele começou lá em 50, veio a crise, 70, né, começou a ser uma nova ideologia, mas aí em 80 mesmo que virou. Digamos que a gente pode considerar dessa maneira, tá? Não vou ficar me preocupando muito com prazos e tempo, né? Então, olha só o que o toyotismo pensava em relação a outros modelos. Então, os operários, eles começaram a operar, em média, 5 máquinas cada um. Vocês lembram lá do Fordismo? Cada um fazia uma coisa somente, né, na linha de produção. O 2, os empregados passaram a desempenhar as tarefas que eram anteriormente atribuídas aos supervisores, engenheiros
e especialistas. Então eles começaram a ser mais capacitados também, né? Então começaram a pensar um pouco mais nisso. Depois disso foi também introduzido o CQC, que nada mais é do que a preocupação com a qualidade. Então, círculos de controle de qualidade. Eles começaram não só a pensar na produção, não só pensar em produzir, mas eles começaram a pensar também que o produto que foi produzido tem que ser muito bem feito, tem que sair com qualidade, não adianta fazer de qualquer jeito, né? As linhas de montagem foram substituídas, né, pela produção em equipes. Então, o trabalho em equipe começou a ser valorizado e pensado de uma maneira melhor, tá? E por fim, foram introduzidas também políticas de incentivo à produtividade, emprego vitalício, participação nos lucros e outros, que até então não era uma coisa muito pensada nesse sentido, certo? Então, você produzia mais, você tinha algum tipo de incentivo, o emprego vitalício que você não perdia, né? E aí, quando a empresa tivesse algum tipo de lucro, né? Não sei qual a periodicidade, você também tinha um faturamento em cima disso junto com a empresa. Aí aqui a gente está, lógico que não, o toyotismo veio não só para a parte de automotivo, para o ramo automotivo, mas eu fiz um comparativo aqui, né? Eu peguei um comparativo de duas linhas de montagem, uma com o modelo do Henry Ford lá atrás em 1908 e outro com o modelo da Toyota, do toyotismo. E olha só como é diferente, tá? Então, primeiro, no Fordismo, os defeitos no produto só era identificado no final da linha de produção. Enquanto na Toyota, eles interrompem a produção a qualquer momento. Então, lá na Ford, gente, o produto começava a sair, fazia, deu errado no meio do caminho, chegava lá no final, deu ruim. Vamos voltar, desfaz tudo e volta. Vocês percebem que o tempo é muito grande? Digamos que o produto, e aí a gente volta a pensar em processo, tivesse sido na primeira atividade que tenha sido feito alguma coisa errada. Você fez toda, digamos que a primeira atividade tinha 20 atividades. Então, 19 atividades foram feitas, e aí a gente gastou tempo de mão de obra, utilização da máquina, fora o retrabalho, né? À toa, porque aí você teve que voltar e acabou gerando retrabalho. Na Toyota, não, eles começaram a fazer um controle de qualidade em cada etapa. Então, à medida que concluía uma etapa, eles viam, ok, passa para a próxima. Se não, voltava, interrompia, né? Na Ford também, a própria Ford fabricava as peças, né? Se vocês forem observar bem hoje, as montadoras, né, de carro, e é por isso que são montadoras, elas só pegam as peças, montam o carro e acabou. Elas fazem o design, encomendam as peças e pronto, só isso, né? E aí o toyotismo começou foi a partir da Toyota que começou esse modelo, né? As peças vinham de outra empresa. Enquanto a Ford fabricava as próprias peças, dedicava energia, fonte de trabalho, né, mão de obra, tudo para fazer as peças para depois montar o carro, a Toyota já começou a comprar as peças prontas. Era mais simples, né? No Fordismo, para não faltar peça, essas eram produzidas em excesso, então gerava muito estoque, fazia um monte. Em alguns casos, dependendo da situação, pode até ter algum tipo de prejuízo e perder essas peças, né? Lá na Toyota não, estoque mínimo, né? E aí a entrega, como vinha de fora, os fornecedores só entregavam quando a Toyota pedia. Se não pedisse, olha, desculpa, não quero ter despesa com estoque, o problema é seu, fica com eles aí. No Fordismo, o operário modelo é aquele que melhor obedecia às diretrizes dos seus superiores, era aquele que obedecia mesmo. Era o cara que só, né, cumpria as ordens. Na Toyota, não. O operário bom mesmo é aquele que identifica o problema e propõe soluções. Olha, vocês estão começando a perceber a diferença? A gente vai fazer uma discussão sobre isso. No Fordismo, o funcionário devia se preocupar apenas com tarefas imediatas, né? Já no toyotismo, não. O funcionário se preocupa com a aplicação que o produto terá depois de vendido. Então ele já se preocupava, opa, tem que sair coisa boa porque vai ser vendido, né? E no Fordismo, a empresa devia executar os projetos feitos por seus engenheiros, né?
Então o engenheiro projetava, era o que ele achava na cabeça e pronto, é isso que tem que ser feito. No toyotismo não. Eles procuravam entender qual era o desejo dos clientes, né? Qual a necessidade dos clientes. E a partir daí que eles acabavam fazendo os seus veículos, tá? Então, vocês percebem que entre o Fordismo e o toyotismo existe uma distância muito grande. E é nítido, e eu não estou falando da marca hoje, do carro, né? E é nítido hoje, até porque eu tenho um Ford, que o toyotismo sempre teve, desde que ele surgiu, uma preocupação maior com a qualidade. Enquanto vocês podem ver que durante a era industrial e toda a sua evolução, que nós falamos desde o século XVIII até chegar nos dias de hoje, né, a preocupação era, antes do toyotismo, era somente com o controle da produção, como ia produzir, produção, e acabou. E aí veio o toyotismo e falou, não, peraí, tudo bem, produzir sim, mas e a qualidade? Como vai ficar? Será que se eu oferecer um produto com qualidade eu vou fidelizar o meu cliente vai ficar mais satisfeito? E é isso que a Toyota começou a pensar, tá bom? Então, gente, por hoje, a matéria é claro que é isso, tá? Aí a gente vai fazer agora uma discussão, eu quero ouvir vocês sobre o toyotismo e o fordismo. Aqui tem alguns exercícios, eu vou deixar algumas questões para vocês também. E aí nessas questões é o mesmo esquema, tá? Eu vou esclarecer mais uma vez, porque eu não sei se teve alguém que perdeu isso. Eu trabalho da seguinte forma. Em administração da produção, vai ter avaliação, uma atividade que eu vou passar, e eu vou considerar esse tempo essas atividades que eu passo em cada aula para dar alguma pontuação para vocês. Não sei se eu vou dar 1 ou 2 pontos, mas vai compor a nota de vocês na AV1, tá? Em gestão de projetos, a gente vai fazer de uma maneira diferente. A soma de todos os trabalhos, se eu não me engano, nós vamos ter 4 aulas. Então, a soma das 4 aulas, cada trabalho que vocês me entregarem, e não interessa se vai ser certo ou errado, vai valer 0,25. E aí, no final, a gente vai dar 1 ponto, né, para vocês. Na verdade, 0,25 não, né? Vai valer 2,5, e aí, no final, eu vou fazer a multiplicação, que eu vou passar algumas atividades para vocês, tá bom? Então, vamos lá para o WhatsApp e eu aguardo vocês lá, tá bom? Vou encerrar por aqui o vídeo e a gente volta a se falar agora pelo WhatsApp.